Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos por todos aqueles que, ó Deus, trouxeste nesta manhã, neste Shabat, neste dia que o Senhor separou, abençoou, louvado seja o Senhor e santificou. E aqui estamos, Senhor, com a Tua palavra, a Tua maravilhosa palavra, que, ó Senhor Deus, sempre nos nossos corações desejamos mais e muito mais, mas vamos nos contentar com a porção que o Senhor tem para nós e vamos procurar aprender mais, para depois, ó Deus, podermos estar compartilhando. Para isto, Senhor, eu quero pedir que o Senhor mande os Teus anjos ministradores, Teus anjos guerreiros, em nome do Senhor Jesus, e destruir todo sofisma, todo baluarte, toda incredulidade em nome de Jesus, toda fortaleza, tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, Senhor, eu declaro agora destruído pelo poder do nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, toma todas as nossas mentes, Senhor, e pelo Teu Santo Espírito, ministra em nossos corações, para que, ó Senhor Deus, uns junto com os outros, aprendamos, cresçamos, para a glória do Teu nome, pois assim essa é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Então, Efésios 6, a partir do verso 10. Antes, eu gostaria de lembrar os irmãos de que no sábado passado nós falamos a respeito do dia a dia do crente, que começava lá no capítulo 4 de Efésios e vem até esse capítulo 6. No capítulo 4 ele fala sobre a necessidade da santificação, quando ele diz: rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de conformidade com o chamado, né? Então, necessário é que nós andemos em santidade. Então, isto é a vontade de Deus, a santidade para as nossas vidas. Depois, entendemos claramente de que Ele não está, vamos dizer assim, o crente recebe a Jesus e vamos dizer assim, ele não está de conformidade ainda como o Senhor quer. Ele recebe, se tiver que partir, parte, vai para o céu, mas a questão é que Deus quer que nós cresçamos. Então, meninos não, ele fala isso, já teve o tempo de meninice, vento de doutrina para nos conduzir para o lugar errado, não. Então, há necessidade de crescimento na palavra. Esse crescimento, o Senhor capacitou homens, quando Ele estabeleceu o seu reino, Ele deixou homens capacitados para que este reino continuasse. E estes homens são capacitados do Espírito de Deus, né, que Ele chama de graça especial para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com finalidade de edificação do corpo de Cristo para a obra. Ou seja, o Senhor equipou. Vamos entender a coisa do começo. Jesus desceu do céu, Jesus veio à terra para estabelecer o seu reino, o reino de Deus. O reino de Deus, na parte de Cristo, ele encerra quando Cristo é oferecido como sacrifício. Ali ficou estabelecido. Agora é necessário que esse reino seja trabalhado. Então foi aí que os apóstolos começaram a igreja primitiva. Então começou a crescer o reino de Deus. Ou seja, começou a crescer o povo que tinha um compromisso com Jesus e com Deus, uma aliança. Muito bem. Então ele levanta, ele capacita homens para que estes homens trabalhem na edificação, na construção. Ele vai trazer instruções para que a igreja
não seja uma igreja que possa ser enganada. Né? Uma criança, ela pode ser enganada. Um vento de doutrina, como ele fala lá, é aquela coisa que vem, aquela onda, né, que volta e meia vinha. Agora eu não me lembro. Não ligo mais para isso, eu nem sei. Mas vamos lá, e tá chovendo lá, aqui está pegando fogo, vamos não sei. Essas coisas. Vento de doutrina, coisas. Ele não quer isso. O que ele quer é que a gente esteja edificado na palavra que Cristo trouxe, no reino que ele estabeleceu, no reino pelo qual ele deu a sua vida. Muito bem. Então, no capítulo 4, ele trabalha isto, e isto ele ainda dá na sequência o quê? A necessidade de que a igreja esteja unida. Reino dividido não prospera. Então, é necessário que a igreja esteja unida. Então, ele começa a dar exemplos. Um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só batismo. Vai dando todos os exemplos de um só. Ou seja, porque se a ministração, se o cabeça é um só, como ele fala, um só Senhor, um só cabeça, que é Cristo, não é cabível que hajam divisões. Então, as divisões, elas ocorrem quando a igreja não está instruída, doutrinada pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fala da santidade, né, de forma mais veemente no capítulo 5, e fala também sobre o relacionamento familiar, onde ele estabelece ordem na casa. Este é o cabeça, este é a ajudadora, filhos e tal, pais como tratar com os filhos, filhos como tratar com os pais, e etc. Muito bem. E no final, né, de todas estas instruções, não dá para falar tudo, né, irmão? Já falamos antes. Então, no final de todas estas instruções, ele diz: e no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está no capítulo 6, verso 10. Então, este é o sentido: fortalecer-se no Senhor. Por quê? Porque para cumprir todas as instruções que ele tinha dado, ou seja, para que nós consigamos viver esse evangelho, é necessário que a gente se fortaleça no Senhor. Do contrário, esquece, vai ser um crente que possivelmente vai ser cortado. Por quê? Porque é uma vara que está ligada na videira, mas que não se alimenta, ela é fraca, ela não vai produzir fruto. Então é necessário que as videiras produzam, que as varas produzam muitos frutos. Então, dado isso, como vida do crente, então começa, cresce, não dá para ficar como menino, tem que crescer, e esse crescimento ele tem um alvo, ele dá alguém como exemplo, e esse alguém é Cristo. Então nós crescemos em maturidade, em experiências, crescemos no conhecimento do Filho de Deus, crescemos em obras, crescemos em tudo, para quê? Para exercer esse ministério e dar muito fruto. Esse é o objetivo. Agora, depois ele nos esclarece. Tem inimigo na parada. Ou seja, essa coisa não vai ser um mar de rosas. Então, é nesta parte que nós vamos dar a continuidade. Existe uma guerra. E essa guerra ela não é travada de forma simples. Ela é uma luta constante, e louvado seja Deus pela sua palavra, que vai nos esclarecer. Eu creio, vai trazer bastante luz, mesmo porque todos vamos estar meditando nessa parte. Então, é sobre a armadura. Tenhamos como lutar. Então, vamos dizer assim, Cristo estabeleceu o seu reino, nos deixou nesta guerra, mas não nos deixou desarmados. Ele nos deixou armados. E as armas que ele nos deixou não são armas para perder, mas para ganhar, para vencer.
Se eu vestir toda a armadura, nós vamos ver isso, você não vai perder nem eu. Vamos vencer. Mas uma coisa é certa: tem percalços pelo caminho. Amém? Nós falamos, você pode ter um bom marido, uma boa esposa e tal, mas de vez em quando você é surpreendido em situações que acaba destemperando. E é isso que nós queremos trazer para evitar. Ok. Então vamos começar. E agora, né, somos sócios. Todos nós vamos compartilhar. Ok. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, podemos começar por aí. Eu estava querendo descer, mas não vai dar certo. Então, vamos lá. Está com os irmãos aí. Como é que eu me fortaleço, né? Porque isto, na verdade, é uma instrução. Olha, você tal, se fortaleça. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, quem quiser começar a falar, vamos com o microfone e assim a gente vamos se entender. Vai ser muito bom. Vamos crescer. Amém? Quem... a Tatá, ela não vai mostrar você. Vai só ouvir a sua voz. Então, se alguém tiver que... Então, Jonathan. Tá ouvindo? Eu me fortaleço no Senhor em oração, com tempo com Ele, com intimidade com Ele, através da leitura da palavra. Isso traz fortalecimento para a gente espiritual, quando eu me reservo para Ele. Eu tenho o meu dia a dia, eu trabalho, eu estudo, mas eu separo, uma horinha e meia para o Senhor. Através disso eu me fortaleço, a minha fé é renovada, eu me alimento, eu oro. Isso traz fortalecimento para a gente. Muito bom. Então, né, do jeito que o Jonathan está falando, se preparem, pode continuar falando, mas do jeito que ele falou, a vida do crente não é apagadinha não, né? Estuda, trabalha, mas, acima de tudo, se faz necessário um tempo com Deus para se fortalecer. Vamos lá, outras pessoas, outros irmãos, têm oportunidade. Não somos da Assembleia, mas a oportunidade está com vocês. Somos da Assembleia do Senhor. Vamos lá, esperando. Bem, como isto é apenas a introdução, eu vou acreditar, eu sou crente, eu vou acreditar que mais para frente vocês vão estar mais preparados. Então, na verdade, como Jonathan falou, a questão da palavra, eu gostaria de ler novamente o verso. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Então, a questão do fortalecimento é o que ele disse. Ou seja, o fortalecimento, ele vem de Deus. Amém? O fortalecimento, ele vem de Deus. Por mágica? Não. Pela palavra. Vocês vão entender, e eu creio que isto, até no final, entender que o fortalecimento, ele e essa armadura toda, não tem a ver com coisas externas, mas tem a ver com o que eu creio. E o que eu creio precisa da palavra e da oração. Ele falou tudo, mas é assim, a força e o poder são vindos a nós através da palavra de Deus. Quem não lê palavra, não está armado. Então, esta armadura, ela é interna. Esta armadura é no meu interior. Eu vou lendo a palavra
E o que é que está se fortalecendo? Quem está sendo alimentado? O meu interior. O meu eu. O ser espiritual. Né? O meu espírito é fortalecido pela palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o alimento. Quando eu como, eu fico fortão. Quase igual Sansão. Mas, se eu não como, eu fico fracote. Não é isso? Então, eu me fortaleço. Então, vocês vão entender que é uma arma interior. Minha fé fortalecida. Mas vamos lá. Não adianta querer fazer o the end sem o início, né? Olha, depois ele diz, revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Alguém quer aqui falar alguma coisa? Está aí com vocês. Aline Neri. O casal hoje está poderoso. A paz, igreja. Paz, Aline. Bom, nós no Ministério Infantil, nós temos ensinado as crianças sobre a armadura de Deus, né? Eu, juntamente com a Janaína, ensinando cada parte, a cabeça, né? Enfim. E, assim, tem sido muito especial, porque a gente tem visto que eles realmente têm aprendido, têm orado, eles aprenderam a orar sobre cada parte, né? Como se revestir. E eu queria compartilhar com a igreja algo que aconteceu nessa semana. Assim, Deus estava trazendo ao meu coração que seria para eu compartilhar hoje, mas eu imaginava que seria no culto dos jovens, né? Então, Pode começar com os mais velhos. Quando eu vi a palavra, assim, eu já vi como confirmar. O Israel, ele vai fazer 3 anos daqui a pouco, né, em abril. A gente colocou ele na escolinha, né, na creche. Aí está na fase de adaptação. E semana passada ele estava amando a escola, indo todo feliz, porque eu estava ficando lá com ele. Né? Aí essa semana, alguns dias eu já passei a não estar, só levava e buscava, né? E em um desses dias eu deixei ele na escola, conversei com ele que eu ia ir para casa e que eu ia buscar ele depois. Aí eu esperei ele brincar, se distrair com as crianças e sair da sala. Aí ele me viu na porta indo embora e começou a chorar, né? Porque estava deixando ele, né, lá na sala. Aí fui para casa, meu coração doendo, né, apertado, porque deixei ele lá, mas tentando ser firme, né? Então, quando eu voltei, busquei ele, a professora falou que ele chorou muito durante o dia. Levei ele para casa, conversei muito com ele. E de noite a gente teve em casa assim o Jonathan voltou a estudar, né? Estudar o baixo, então ele estava tocando um instrumento, adorando o Senhor, enquanto isso eu estava no quarto colocando o Israel para dormir. Aí eu comecei a sentir muito forte assim a presença de Deus dentro de casa e assim uma graça muito grande. E o Israel deitadinho virado, quando ele virou para mim e falou assim: "Mamãe, você fugiu". Aí, na hora, o Espírito Santo falou assim: "Conversa com ele". Aí eu olhei para ele e falei: "Não, a mamãe fugiu, não fugiu, a mamãe nunca vai deixar você. A mamãe te deixou na escola e a mamãe ia te buscar". Aí ele falou: "Não, a mamãe fugiu e a mamãe veio para casa brincar sem o Israel". Aí eu comecei a conversar com ele e o Espírito Santo veio falando ao meu coração para ouvir, né? Porque muitas vezes a gente vai conversar com qualquer pessoa, mas também com os nossos filhos, e a gente quer falar, porque às vezes a gente tem algo para transmitir, mas mais importante ainda é a gente parar para ouvir, né?
porque eles têm sentimentos, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então, eu entendi que devemos ouvir mais, né? Quando eu ouvi ele chorou muito, muito, nossa, ele chorou muito, e ali eu vi o Espírito Santo curando o coração dele. Amém. Então, conforme ele falava, eu fui vendo que o Senhor realmente estava curando ele. Então, eu vi isso que está aqui nessa palavra, a astuta cilada do diabo, que tentou lançar sobre a mente dele algo que ele não é, que é abandonado. E a palavra do Senhor fala, mesmo que sua mãe se esquecer de você, eu nunca te abandonarei. Então, ali eu pude parar e explicar para ele, mesmo que a mamãe não estiver do seu lado, o Papai do Céu está no seu coração e ele nunca vai deixar você. Amém. Então, ali eu orei com ele, pedi perdão para ele. Eu orei com ele para que ele falasse para o Senhor curar o coração dele, tirar toda a tristeza. E desde então, eu já estava orando de manhã com ele para ele ir para a escola, colocando as armaduras, né, tudo bonitinho. Aí eu passei a ungir ele, e enquanto ele está lá na escola, eu em casa orar, declarar palavras de bênção sobre a vida dele, declarar que na hora do soninho dele ele sonhasse com o Senhor, com os anjos. Então, eu creio que a palavra do Senhor ele é um guia para as nossas vidas, e a gente precisa entender que é para tudo que a gente vive, né? É o dia a dia do crente. Dia a dia do crente. Eu acertei no título. Então, todos os nossos passos, quando guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, são diferentes. Eu poderia ali ter falado, não, menino, vira para o lado, vai dormir que está tarde, né? Mas eu, graças à misericórdia do Senhor, ouvi o Espírito Santo e vi que realmente ele precisava daquela cura. E eu ver o cuidado do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo com ele foi muito especial. Parabéns. Amém. Parabéns, porque era uma marca, ia ser uma ferida, né? Muito bem. Então, dando continuidade, o que eu quero ressaltar é que a palavra, ela diz armadura de quem? Armadura de Deus. Vá guardando isto. A armadura é de Deus. Mas Paulo, em seguida, ele nos apresenta uma armadura terrena, né, como, vamos dizer assim, instrumento, ou como ilustração, para que a gente tenha a compreensão da armadura de Deus. Amém? Então, a ilustração de Paulo, ela é terrena. Mas a armadura de que fala a palavra é a armadura de Deus. Mas para que nós possamos compreender a armadura de Deus, precisamos de uma ilustração de uma terrena. Então, isso é importante, porque depois você pode pensar, não, é assim. Não. Na verdade, ele está usando uma ilustração terrena do exército romano, mas o objetivo dele é que nós tenhamos em mente a armadura de Deus. A armadura terrena não vai vencer a batalha da qual ele está falando, porque ele mais tarde fala de uma batalha contra principados, potestades, dominadores, né? É disto que ele fala. É dessa batalha que ele fala. Então a armadura terrena não serve, amém? Isso precisa ficar claro. Não é a armadura terrena que vai ser o que vai me proteger das investidas do reino espiritual maligno. Está claro até aqui? Isso é importante. Vocês estão aqui no sábado, é para crescer. Então, esta é um entendimento muito especial, né? A ilustração é terrena, mas a armadura que ele nos fala é de Deus, ela é celestial. Ok, nós vamos precisar disso daqui um pouco. E ele fala de astutas ciladas.
Então não é algo simples. Alguém que pode dizer, pisar na cabeça do diabo, isso é meninice. Precisa crescer, né? Então, astutas ciladas são ciladas que ele prepara, ciladas inteligentes. Olha o testemunho da Aline. Preparou uma cilada e feriu o menino. E ela não tinha como se defender, porque é uma cilada. A cilada não dá para você se defender. Mas você vai aprender a se defender, que foi o que ela fez. Amém? Estamos indo bem? Ok. Então, ciladas inteligentes. Ou seja, não o preparo humano não resolve. Mas o fato é que nós precisamos estar preparados para isso. Saber lidar nessas situações. E eu dei parabéns porque ela soube lidar muito bem, né? A pastora Fran também faz isso. Volta e meia, tem situações lá em casa. E ela faz isso com as crianças. Então, olha só. Dando continuidade, que vocês hoje não estão muito conversadores. Vocês tomaram cafezinho? Foi cafezinho mesmo, né? Não foi uma coisa... substância. Ok, vamos lá. No verso 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele traz, agora, ele revela contra quem efetivamente nós devemos lutar. Aonde está o nosso inimigo? Então ele diz, não é contra a carne. Ou seja, não é contra o ser humano. Porque o ser humano, ele entrou, ele acaba sendo usado para nos atingir. E aí o que desencadeia na hora é aquela vontade de, né, resistir à pessoa. Mas a palavra vem e diz, não faça isso não. Está entendendo? 2 e 4, 7 e 9, 14. É uns poucos entenderam. Eu creio que entenderam todos. Mas ele diz, não temos que lutar contra a carne. Interessante que Jesus, ele fala umas coisas, né, maravilhosas. Quem que pode pegar em Mateus 10 para a gente entender uma coisa? Mateus 10, 36. Mateus, capítulo 10, versos 36. Olha só. E assim, os inimigos do homem serão os seus... Uau! E assim, os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. Então a coisa não está longe, ela está bem perto. Então os inimigos do homem não serão, né? Ou melhor, serão os seus familiares. Por quê? Porque ele vai usar quem está perto de você. É quem está perto. E você está mais perto de quem? Da família. Então o que acontece? Ele trata disso antes. Mas a questão são entendimentos diferentes. Ou seja, uns estão ministrados pela palavra de Deus, têm um tipo de entendimento. Mas aqueles que não estão ministrados pela palavra de Deus, têm o eu acho, né? Tem o seu entendimento, que é eu acho. Então, o eu acho não se coaduna, não se acerta com o que tem a luz. Então, tem discussões, desentendimentos,
Então eles começam dentro da sua própria casa. Às vezes você fica pensando assim, não, foi a pessoa. Não, ele vai usar astutas ciladas, preparando coisas, usando o próprio familiar, que é para você brigar com os seus familiares. Não necessariamente né, filhos, tal, mas aqui tem isto também, quando são crescidos e tal. Mas também com os outros. Com aqueles que fazem parte da família, tios, tias, etc. Né? Até às vezes mãe, pai. Não estão no mesmo espírito. Então ali vão aparecer as inimizades. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não seremos amados, mas sim seremos rejeitados, como Cristo foi. Se não for, é melhor crescer aí, porque tem problema. Amém? Então está entendendo que ele vai usar pessoas. Então ele começa dizendo, olha, a sua luta, ela não está aqui na terra. A fonte do problema, ou o agitador, ou o causador, não é este que você vê, não é o seu, não é a pessoa que está próxima de você, mas são espíritos que trabalham contra a sua vida, preparando as ciladas. Então ele diz, principados são príncipes que governam uma região. Então os demônios, como já nós explicamos, eles têm uma organização muito perfeita. E essa organização, ela envolve autoridades, lógico, e também envolve distribuição dos demônios, segundo o quê? Segundo a população, segundo uma cidade. Se uma cidade tem 10 mil pessoas, é de um jeito. Se tem 1 milhão de pessoas, existe uma outra hierarquia maior. O fato é que eles estão distribuídos dessa forma. E, então, são os príncipes de uma região, aqueles que lideram uma região. Então, vamos pensar assim, tem Diadema. Cidade de Diadema tem um príncipe, quer a gente queira ou não, e esse príncipe, ele domina sobre todos os outros demônios e dá instruções a cada um como deve agir, né, em bairros. Então ele vai distribuir por bairros. De bairros ele distribui demônios por ruas. É assim que funciona. E então ali ele dá instruções específicas, assim, acerca de quem? Acerca das pessoas, mas principalmente dos crentes. Por que eu digo isso? E vou lhe fazer uma pergunta. Você, se fosse lutar, você lutaria contra quem te prejudica ou quem não mexe com você? Quem te prejudica. Então, aquele crente, né, de verdade, né, tranquilamente será um objeto da ação do demônio. Ele vai lutar contra o inimigo dele. E o inimigo dele, que somos nós, vai lutar contra ele. Esta armadura, nós vamos vencê-lo. Isso é que é bom. Saber de antemão que se eu estiver de posse desta armadura, ou melhor dizendo, se eu estiver nela, eu preciso estar na armadura, né? Não só ter o direito à posse, eu preciso estar nela para me defender. Então, se eu estiver nela, é a garantia da palavra de que eu vou vencer. Mas, como está escrito aqui, toda a armadura, toda, um pouquinho só não resolve. Ter, por exemplo, o escudo da fé, que supostamente é aquele que protege todo o corpo, ele tinha aproximadamente 1,20 m, mas volto a dizer, na boa, hein? Isto é apenas uma ilustração.
Ou seja, ele está dizendo que a fé no crente representa um escudo que protege de cima e embaixo. Glória a Deus. Não é que o escudo terreno vai defender. A fé. Então, se é a fé, novamente eu vou te lembrar, porque eu vou falar isso do começo ao fim. Não é fora. A fé sua está onde? Fora ou dentro de você? É isso que eu quero ouvir. Ou seja, aquilo que me protege não é um escudo externo. O que me protege, o meu ser inteiro, o que me protege, é o escudo da fé, que é um elemento que está dentro de mim, que foi gerado pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso aí, estamos indo. Você vai ver o tempo todo que o negócio é dentro de você. Então, mas vamos lá. Então, principais potestades, forças infernais, príncipes das trevas, Satanás e seus anjos, ou seja, toda a diretoria dele. Hostes espirituais da maldade, são os exércitos inimigos. Então, o inimigo tem exércitos nos lugares celestiais. Ou seja, onde estão os demônios, onde eles vivem? Eles vivem na atmosfera. Você não os vê, tem gente que tem o dom de visão e vê. Mas tem gente que não vê, eu, por exemplo, não vejo. Então eles vivem o quê? Nas regiões celestiais. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então eu estou indo bem. Obrigado, Senhor. Então eles estão nas regiões celestiais. Ora, se tem uma rua que tem uma população muito grande, não vai ter um demônio lá só. Eles vão ter o suficiente para ficar trabalhando na vida daqueles que ali estão. Então eles estão lá para quê? Não, já dissemos isso. Estão lá preparando ciladas. Qualquer cilada? Não. Ciladas inteligentes, astutas, inteligentes. É isso que eles estão lá fazendo. Por isso que você, de vez em quando, é surpreendido. E por que você é surpreendido? Porque você não esperava. A gente só é surpreendido quando a gente não espera. Amém? Então, por exemplo, pode mandar um camarada te assaltar. Ele age na pessoa, vai te assaltar. Quando a pessoa vem te assaltar, você é surpreendido ou você já estava esperando? Não, surpreendido. Então a questão é isso, ele está lá para preparar ciladas inteligentes. Coisas que você não está preparado. Mas vai entender, vai receber aqui a instrução de que você deve estar preparado. Então vamos lá. Depois, no verso 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, é necessário tomar toda a armadura. É isso que está dizendo aqui. E nós não podemos passar por cima das palavras sem receber o entendimento. Então eu preciso do quê? Eu preciso estar com o quê? Eu prometo que eu sento aqui na cadeira e fico só olhando para vocês. Então eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Se você não deixar alguma parte que não estiver revestido, você vai ser humilhado, né? Então, toda a armadura de Deus. Se nós nos revestirmos desta armadura, certamente a batalha será vencida. E nós permaneceremos firmes. Amém? Ele menciona no dia mau. O dia mau é o dia em que você está sendo tentado. No dia da tentação. No dia... O que é a tentação? Neste caso é provação. Então ele vai procurar armar uma cilada no quê? Naquilo que você é fracote.
Ele te conhece. Sabe, o seu vizinho do lado, ele não conhece você mais ou menos? Sim ou não? Mais ou menos ele conhece. Mas esses demônios conhecem muito mais. Então ele conhece as suas fragilidades. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que explode, ele vai fazer o quê? Botar um foguinho para explodir. Se eu sou uma pessoa que tenho fraqueza por mulheres ou os homens, ele vai botar na sua frente. Muito astutamente, mas vai colocar. Então, são provações, tentações, a fim de que você seja vencido, humilhado, a fim de que você desonre ao Senhor. Esse é o dia mau. Então nós vimos que é um exemplo extraordinário. Jesus, na sua tentação, ou seja, o diabo foi testá-lo, porque o Senhor passou 40 dias de jejum. Amém? Então, nesses 40 dias não comeu nem bebeu nada. Então, quando o diabo veio, ele veio oferecendo o quê? Comida. É isto. Este é o raciocínio. Ele vai te oferecer aquilo que você está com fome. E aí ele foi e trabalhou de forma a vencer Jesus. Amém? E Jesus venceu ele muito fácil. Agora eu te pergunto, qual foi a arma que Jesus usou? Eita, povo inteligente, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você ouviu de novo? Jesus estava preparado? Ah, não. Se vocês não entenderem essa parte, vocês não me responderem isso com segurança, eu volto para trás. Não tem como. Jesus estava preparado ou não estava? Estava. E qual era a preparação? Esta é a resposta que você precisa e eu preciso para estarmos preparados para o dia mau. Palavra. Novamente. Percebeu? A palavra. O dia mau, crianças, vai ter. Amém? Não tem como. O dia mau vai ter. Por que vai ter? Porque o próprio Senhor Jesus falou. Tem uma casa, vento, chuvas, né? Vão bater contra aquela casa. Se aquela casa estiver firmada na rocha, ou seja, na palavra, ela não cai. Mas se não estiver, cai e grande é a sua queda. Então o próprio Senhor diz, vai ter. Paulo, nesta explicação, ele está dizendo, no dia mau, vai ter dia mau. Estamos concordes? Então aqui não é evangelho é evangelho de palavra. O evangelho de palavra diz que o dia mau virá. E você não sabe quando e nem quantas vezes. Mas o fato é que vai ter. Mas ele diz, prepare-se. Com o quê? Fala mais alto, igreja. Palavra de Deus. Essa é a armadura. A armadura não é externa. A armadura é interna. É algo que você já está preparado. E você vai ver aqui como é bonito. Eu gosto. Eu até penso que eu sou alguém. É muito bonito. Então, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, acontece que você deve ter em mente o quê? Um soldado que vai para a guerra,
E ele vai ter que lutar todas as batalhas para chegar no fim e voltar vivo, amém? Essa é a ideia. Vai ficar caído, vai levar chumbo. Então, precisa se preparar para lutar todas as guerras e vencer. E aí, como é que você vence? Com a palavra. Diz, verso 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... e vestido a couraça da... Então, ele não diz, olha, quando chegar o dia mau, você então se prepara com a armadura. Ele não diz isso. Ele diz, estai. O que significa estar? É constantemente vestido. E como é que eu estou constantemente vestido? Quando a palavra está constantemente em mim. Eu vou ler aqui para você ver. Olha só. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com o quê? Com a verdade. O que Cristo disse? Eu sou o caminho e a verdade. Então, aqui se referindo verdade, palavra. Ou seja, estão contando aquela historinha, né? Lombos, essa parte aqui. E como eles usavam as vestes largas, então tudo era preso com o cinto, cinturão. Amém? Então no cinturão eles tinham a espada, no cinturão eles tinham a pena para escrever, no cinturão eles tinham, alguns adornavam, se fossem um pouco mais ricos, tinham pedras preciosas, ali eles levavam o seu dinheiro, e etc, etc. Isso é importante? Não. Aqui o que é importante é a ilustração. Ou seja, que nós devemos estar fortes. Lombo é onde eu pego, né, um peso, e o meu lombo segura, né, aqui. Então eu me fortaleço com a verdade. A verdade é nem só de pão vive o homem, mas de toda viver é comer palavra. Eu estou repetindo estas coisas, vocês vão vendo, mas tudo, como eu disse no início, se refere à palavra. A armadura não é externa, a armadura é interna. Quem está preparado, vence. Quem não está preparado, perde. Então, novamente, estai. Então, isso aqui é uma constância. Eu preciso, como o Jonatas falou, todo dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que estudar, mas o mais importante para mim é palavra. Eu preciso de um tempo para palavra e oração. Então, estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, eu estou fortalecido na palavra. Vamos lá. Eu me fortaleço de que jeito? O diabo diz, você não presta para nada. Jesus vem e diz a verdade, ele diz, você pode tudo em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a minha força, ela vem de Cristo, amém? E Cristo é o verbo, é a palavra. Então eu me fortaleço ouvindo o que ele tem a me dizer. O que ele tem a me dizer? Ele diz que ele me ama, ele diz que eu posso, ele diz que eu me amo, que eu sou precioso. Ele não só diz que eu sou precioso, mas ele pagou um preço de sangue com a sua própria vida para me adquirir. Então ali eu venho, o mundo pode dizer, você não é nada, você não tem pai, você não tem mãe, você não é nada, mas tem uma coisa. Quando Jesus chega e diz, eu te amo, filho, uau! Eu falo isso porque eu me fortaleci muito
quando o Senhor fez isso comigo. E toda vez que eu leio a palavra, ela tem sempre alguma coisa para me confortar. Se há alguma consolação em Cristo, diz o apóstolo Paulo, ora se há. Muitas as consolações. Quando ele diz assim, fiquem tranquilos que eu vou para o céu preparar lugar para vocês. Consola isso a você? Te fortalece isso? Quando ele diz assim, eu estou contigo todos os dias da sua vida, isso te fortalece? Você pode ser abandonado por todo mundo, mas ele não vai te abandonar não. Isso te fortalece? A palavra é que fortalece. Ela é que é a armadura. Aleluia. Coisa boa. Cingidos os vossos lombos, já falamos sobre isso. Com a verdade, palavra de Deus. Depois ele fala couraça da justiça. Então, é a parte que protege esta região aqui. Então, isto é o quê? Isto é uma ilustração. Mas o que é que vai proteger o meu ser? É a palavra. Então, olha só. Veja aqui. A obediência à palavra de Deus, naturalmente, dá aos seus soldados autoridade, poder no mundo espiritual que o protege dos ataques do maligno. Para que você não fique nessa conversa minha, Tiago 4:7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Então, encostadinho em Hebreus, coladinho nos Hebreus, tem Tiago. 4:7. Ele diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Ou seja, obedeça ao Senhor, à sua palavra, ao Evangelho. Resistir ao diabo. E ele? Está vendo porque a armadura faz ele cair fora? A armadura vai fazer você vencer? Por quê? Você vai resistir contra. Você vai se posicionar. Resistir é posicionar-se contra. Mas o que tem a ver isso? Vou dizer para você. Se o inimigo está vindo te atacar, você vai deixar? O certo é o quê? Resistir. Então você diz, pega os teus cacarecos e fora. Sai em nome de Jesus. Pega as tuas tranqueiras e dá o fora. E ele vai dar o fora. Agora, couraça da justiça. Então você é uma pessoa, aqui eu preciso tomar cuidado que é para você não se enfraquecer, entenda. Fortaleça na força do Senhor. Então vamos lá. Nós resistimos desta forma, mas você sabe muito bem que você e eu não somos perfeitos, ou somos? Não. Então eu me fortaleço aqui, meu coração. Em quem? Na justiça de Cristo. Entendeu? A minha justiça, ela não é perfeita. Eu procuro andar na justiça, procuro andar sujeito ao Senhor, mas nem sempre eu consigo. Então, aí você pode pensar assim, bem, então se eu não consigo, eu não tenho como resistir. Conversa. Temos sim. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Cristo, meu Senhor e seu Senhor, Ele já pagou a sua conta. A conta dos seus pecados e dos meus. Amém? Ele pagou só os passados? Ele pagou os presentes também? Ele pagou os futuros também. Então, o que eu preciso fazer?
confessar o meu pecado, aplicar o sangue de Jesus e dizer: pega os teus cacarecos e fora. Amém? Eu não vou enfraquecer, porque a minha justiça é Cristo. E Cristo é a palavra. E a palavra diz que eu posso me purificar no sangue de Jesus. E ela diz que se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Então eu estou forte de novo. É pego no momento de fraqueza? Vai lá confessar. Confessa, ajoelha, confessa. Fala assim: eu pequei, tal. Aplica o sangue de Jesus, se limpa. E levanta a cabeça e fala: demônio, pega tudo que é seu e dá o fora em nome de Jesus. E ele fugirá de vós. Então, nós estamos aprendendo o quê? A usar a armadura. Primeiro nós estamos entendendo a armadura. A armadura é o quê? Ela é interna, ela não é externa. Ela é algo que está dentro de nós, a palavra. Se eu tenho palavra em mim, eu tenho armadura. Se eu não tenho palavra em mim, eu não tenho armadura. Pois Cristo respondeu com o quê? Com a armadura. Ele respondeu para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Então eu também posso responder com o quê? Com a palavra. Com a minha armadura. É nela que eu estou firme. Amém? Alguém tem perguntas? Tem mais, nós estamos no caminho. É que virou parte 3 já. Não tem como a gente terminar o que está aqui, não vai dar. Então é isso, estai firmes, que é coisa constante, justiça. Então, como eu estava dizendo, por causa das nossas fraquezas, eu tomo posse da justiça de Jesus. E aí me fortaleço. Né? Depois diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, calçados os pés. Ou seja, você vai para uma guerra, você vai andar em caminhos de lama, caminhos de pedra, caminhos de, sei lá, toda espécie de caminho. Ou seja, são caminhos que você não conhece. Mas você precisa estar o quê? Preparado. Olha o que diz a palavra. Vamos dar um pouquinho de atenção. Diz, no verso 15, eu quero ver aqui, quero ver com você, 6,15. E calçados. Você percebe que ele está dizendo que você tem que estar calçado? Ou seja, você não vai se calçar. Você já tem que estar calçado. Porque no caminho você pode ser ferido. Sim ou não? Então o que acontece? O que é ser ferido? Bem, se no caminho você não está preparado, o inimigo vai pegar e vai te ferir. Então ele está usando o quê? Armadura, tal. Neste caso, o quê? Sapatos. Sapatos o quê? É a figura. É a ilustração. O que ele está dizendo é: você precisa estar preparado, no seu coração, o seu espírito preparado. Com o quê? Com a palavra. Então, o seu espírito preparado com a palavra, você vai caminhar e não vai se ferir. Ou seja, o inimigo não vai te ferir. Porque você está preparado. Então, às vezes a gente olha para a palavra e não entende. Por que ele está usando, né, esse termo, e calçado? Ou seja, já está preparado. Já está calçado. Não é para calçar lá na hora. Não vai dar certo. Quando você for pegar depois, você já está machucado. Porque você não estava preparado para o caminho. Mas se você está preparado, o que é que me prepara para o caminho? A palavra. Porque você pode chegar num determinado lugar e ser colocado numa enrascada. Porque ele fala, é cilada.
E aí, se a palavra estiver no seu coração, exemplo de falar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, diabo, eu tenho uma aliança com Cristo, dá um fora em nome de Jesus. Aquieta-te. Né? Foi assim que Jesus falou para as águas. Aquietai-vos. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, nesta caminhada, eu preparado, já estou preparado, e para quê? Para levar a palavra da reconciliação. Com quem? Com Deus e com os homens. Eu preciso estar preparado com a palavra para poder dizer às pessoas que elas podem viver uma aliança com Deus, que Deus pode perdoar a ira deles por causa dos pecados delas. E também dizer para ele, uma situação de desavença, você poder dizer para a pessoa, olha, perdoa. Faz um conserto, perdoa. Então essa palavra, ela vai promover a paz. Mas eu não posso ir sem estar preparado, calçado. Com o quê? Com a palavra que promove a paz. Com Deus e com os homens. Os homens, você libera perdão. E com Deus, você pede perdão. Amém, crianças? É assim. Então eu vou calçar esse evangelho. Mas eu preciso estar preparado antes. Eu preciso então do quê? Palavra. Você percebeu que a palavra é a armadura? Ela é a armadura se ela estiver no seu coração. A palavra dentro de você é uma arma poderosíssima. Porque ele fala assim, é poderosa em Deus para quebrar, para destruir, né, fortalezas. Como é que Paulo destruía as fortalezas? Quando ele ministrava a palavra no poder de Deus, com sabedoria, com amor, as fortalezas do ser humano. Uau! Eu posso comandar para haver a destruição, mas também pela palavra, fortalezas são destruídas, sendo que eu trabalhe com o meu espírito preparado para paz. Não para guerra, mas para levar a paz. Amém? Parte 2, sábado que vem, parte 3. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Vamos adorar depois.